Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Esperar o Instagram aí avisando aí, notificando todo mundo. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Obrigada, Ana. Para quem entrar saber. Vou esperar a nossa convidada especial de hoje, a Paula Serman. Ah, consegui hoje de primeiro, ó, coisa boa. Tô pegando a prática. Gente, último dia, hein? Último dia da nossa live, da nossa maratona aí. Ó, a Paulinha já tá aí. Deixa eu ver se eu consigo te chamar se tu pede. Ah, já apareceu aqui. Vamos botar com a gente. Oi! Tudo bom, querida? Tudo, e com você? Tudo bem também. Coisa boa te receber aqui. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, eu amei. Eu que amei, fiquei muito feliz. Vamos fechar com chave de ouro hoje, né, Paulinha? Vamos embora. Vamos fechar. Paulinha, queres começar se apresentando? Para quem não te conhece, quem já estava aqui pelo meu, de repente, se tem alguém. Tá, pessoal, obrigada aí pela presença. Eu sou Paula Serman, sou médica de formação, geriatra. Trabalhei durante algum tempo com paciente terminal e depois Não num sabia. momento... Oi? Não sabia. Com câncer. Paciente com câncer. E daí eu tive um burnout, né? Tive um esgotamento e a partir desse esgotamento eu fiz uma transição de carreira. Né? Eu me debrucei nesse assunto da beleza, né? Como me encantei por esse assunto, acabei enveredando por esse ramo da consultoria de imagem. Então hoje o meu trabalho é, através da consultoria, né, das ferramentas da consultoria, é levar beleza para a vida das pessoas, especialmente mulheres, né, que é o meu grande público. Então, é isso. E aí o Beleza Cura surgiu basicamente nesse período aí que eu tava, né, fui me transformando, né, nesse período aí de transição, de licença, que eu realmente não sabia o que eu ia fazer da vida, não sabia nem que eu ia parar de atuar na medicina. E daí eu comecei a ver como que a beleza era transformadora, né? Tanto para mim foi, quanto para as pessoas que eu comecei a atender. E daí surgiu Beleza Cura super espontaneamente. E de fato, Beleza Cura mesmo. É, com certeza. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje também, de certa forma, né? Não tanto no sentido de saúde, mas Isso. emocional, eu acho, né, Paulinha? Então, para quem não me Isso. conhece também, eu sou a Larissa, eu sou psicóloga. Tenho 32 anos. Gente, eu tô esquecendo minha idade ultimamente. Eu já não sei mais se eu tenho 31, Não 32, precisa. amor. Calcula e responde aí. Eu tava pensando em lembrar. Sou casada, tenho 3 filhos. Catarina, de 4 anos e meio. Francisco, de 1 aninho. E tô grávida agora do meu terceiro, de 12 semanas. Acho que descobri esse final de semana, Paula, se é menino ou menina. Ai, que bom, que delícia! Tô uma expectativa aí de descobrir agora. Que bom! Eu Eu esqueci conto. de falar que eu sou casada. Tenho o Gabi, né, que é meu enteado, é filho do meu marido é viúvo, né? E tem a Marina aqui dentro de mim. Já vai Quase, né? ter. Quase Em chegando alguma... já. Tá chegando. Coisa boa. É. Então, assim, essa live, para quem tá chegando agora, quem veio de paraquedas aqui, né? Essa live que eu e a Paula estão fazendo hoje, ela é para encerrar uma série de lives que a gente estava fazendo, que eu estava fazendo, em especial pelas mães. Então, a gente começou semana passada com várias lives com temas bem importantes do universo da maternidade. E a gente vai encerrar agora com chave de ouro aí com a Paulinha, falando da força da beleza, né? E o que eu achei muito legal, me marcou muito, assim, já foi mais ou menos pensado dentro do A minha possível. idade, estão pedindo a minha idade, 37. Ô, povo curioso, só por que eu fui falar a minha, né? Mas eu não me importo, não. Eu não ligo, não. É que assim, eu não achei necessário, sabe? Falar. E nem Mas tudo parece, bem, né? também Paula? não Também parece. Você tô parece ter escondendo, não. um... Mas fala.
Então, quando eu montei o cronograma das lives e a ordem e tudo, né? Foi um pouco pensado, mas eu confesso que me surpreendeu demais como tudo foi se encaixando, assim. Foi muito bonito de ver, né? Então, eu até vou começar agora a nossa live trazendo um pouquinho do que eu e a Paula Camposanda aí conversamos ontem, né? Muito E a bom. gente estava falando sobre amor próprio, sobre como o amor próprio desordenado mesmo, né? Ele atrapalha a nossa vida. E hoje há uma apologia muito grande, né? A se amar primeiro. Eu preciso ser um bom ímpar para ser um bom par. Eu só posso amar se eu me amar primeiro. E todas essas coisas, assim, que a gente, né, assim, acaba percebendo o quanto o mundo acaba girando um pouco em torno de nós, o quanto isso acaba nos fechando para o amor verdadeiro. E eu percebo que é uma confusão muito grande, né? Eu tava assistindo agora a live tua com a Araceli, não consegui pegar ao vivo. Tava assistindo agora, não consegui até o final, não tem. Mas peguei uns pedacinhos, assim, de vocês falando da verdadeira autoestima, né? E eu acho que isso tudo tá muito confuso mesmo, esses conceitos. Sim. Então eu recebo muitas, muitas mulheres, tanto aqui no Instagram como no consultório também, né? Na terapia, trazendo da sua baixa autoestima, que se perderam, que não se encontram mais, que não conseguem se amar, que não conseguem tirar tempo para si, que se sentem extremamente inseguras, né? E essa insegurança, ela se manifesta, Paula, numa fraqueza, no sentido assim, de uma fragilidade mesmo, mas se manifesta num ciúme excessivo do companheiro, né? Numa tentativa de controlar tudo, uma insegurança assim mesmo como pessoa, né? Sim. E daí quando a gente pensa em tudo isso, em todas essas demandas que vêm de muitas pessoas, em especial das mulheres, por ser o nosso público, por ser quem a gente escuta mais, né? Aí a gente percebe dois caminhos. Um foi o que eu e a Paula, a gente trouxe um pouquinho mais profundamente ontem, né? Do quanto há realmente uma busca exagerada de se colocar no centro, de voltar tudo para si, que na verdade é uma sede de amor, que a gente acaba querendo se amar para suprir aquilo porque é mais previsível, mas também é tão pequeno, né? E daí a gente falou um pouquinho disso. E tem um outro lado, que é a parte do quanto a gente deixa coisas de lado, né? Ou a gente às vezes até considera a beleza supérflua, considera a beleza egoísmo, né? Se cuidar como egoísmo, a gente às vezes vai, ou perda de tempo, ou tanta coisa. E a gente vai tirando como prioridade algo que é essencial para nós, né? Sim. E de certa forma isso tudo acaba afetando também na nossa personalidade, gente. É algo tão supérfluo, tão superficial, mas que afeta diretamente a nossa personalidade. Eu vou jogar essa bola aí para ti, então, que acho que já tem o que falar. Larissa, sabe que isso é muito comum também no meu público, né? Eu vim falar sobre a questão da autoestima, do amor próprio, porque a questão de você trabalhar com a imagem puxa isso, né? Beleza, claro, imagem. E existe realmente, assim, né? A imagem, ela foi... A questão da beleza, ela é vista de uma forma um pouco utilitarista, sabe? Muito... Como que eu vou falar? Assim, a nível de mercado, né? De consumismo, comercial, né? até isso. Exatamente. Tem um viés, assim, de consumismo muito grande, de hiperexposição, né? De comparação, sabe? De padrões que não necessariamente correspondem à realidade de todas as mulheres, né? Enfim. Então, por isso que eu sempre falo, né? Eu vejo dois caminhos muito claros e muito extremos, que nenhum dos dois é saudável. Essa questão da gente rejeitar a beleza por essa má interpretação dela, né? Que não é beleza, né? Isso que a gente rejeita não é a beleza. Um estímulo muito grande à vaidade, a busca de padrões assim, né, estéticos inalcançáveis, a rejeição da nossa perda, da degeneração natural do tempo. Vai acontecer, né? Não tem jeito. Então, é uma rejeição à humanidade mesmo, né? Uma rejeição a isso. Isso não é beleza. Devo deixar bem claro aqui que isso não é
beleza. Isso é uma outra coisa. Isso é uma perversão do que a gente chama beleza e que é vendida para nós, principalmente para nós mulheres. E muitas de nós compramos essa ideia. E aí a gente sofre pra caramba, né? Porque isso a gente nunca vai conseguir alcançar essa imortalidade, essa juventude eterna, esse corpo perfeito para sempre. Então, isso aí rola uma rejeição, né, enorme. Depois, também tem um outro extremo, que é a... não, tem esse extremo da busca e tem o extremo da rejeição. Desculpa, eu quis falar do... Então, assim, tem um ramo que busca incessantemente esses padrões estéticos perfeitos e outro que rejeita tudo que é relacionado à beleza, à imagem, ao autocuidado, tá? Nenhum dos dois é bom. Nenhum dos dois é bom, os dois são extremos, os dois são frutos de interpretações equivocadas do que é de fato a beleza. Então vamos definir a beleza. A beleza é um valor. A beleza, ela é um pilar da nossa estrutura humana. Né? Ela não tem nada de supérfluo, de dispensável. Ela é algo necessário para a nossa vida. Nós, seres humanos, ela pode ser dispensável, Larissa, para a vida do gatinho, do cachorrinho, sabe? Não tenho nada contra os animais. Não, absolutamente nada. Mas ela pode ser dispensável na vida deles. Na do ser humano, não. Porque nós fomos criados com anseios mais profundos. Né? Nós fomos criados para algo que vai além de nós. Algo que vai além do que a gente pode tocar, do que a gente pode ver. Né? Então, isso daí é um primeiro ponto. A gente precisa entender a beleza como um valor. Saúde. Obrigada. A gente precisa entender a beleza como um valor, como algo que, de fato, ela é necessária, ela é parte da estrutura da essência humana. Ela é um transcendental, né, que a gente chama. Tão importante quanto o bem e a verdade, né? Quando a gente pensa isso, daí eu o bem, a beleza e a verdade. Exatamente. Esses três andam juntos. O bem, a beleza, a verdade e a unidade. Porque o ser humano também é único. Né? Ele não pode ser partido. Então, a gente pode partir daí, essa nossa conversa. Então, já nesse primeiro ponto, a gente já sabe que a beleza verdadeira, ela não é dispensável, ela não é fútil, ela não é supérflua, ela não é nada disso que foi vendido para nós, sabe? Daí a gente pode também entrar na questão da imagem. Lari, assim, nós seres humanos, a gente precisa da imagem, né? A gente precisa da imagem, a gente se comunica através da nossa imagem e interpreta imagens que chegam aos nossos olhos. Né? Nós recebemos, nosso cérebro interpreta informações que chegam através dos nossos sentidos, tá? Então, a gente está transmitindo uma mensagem com a nossa imagem, independente se a gente está bem arrumado ou se a gente está mal arrumado, tá? Daí a gente pode transmitir uma mensagem. Só que assim, para nós seres humanos, a gente se olhar, né, de uma forma, quando a gente se olha no espelho, a gente vai ver se a gente está bem, se a gente está transmitindo de fato uma mensagem boa de nós mesmas e para os outros, uma mensagem não tão boa, uma mensagem cansada, uma mensagem desesperançosa, uma mensagem, enfim, né, desarmônica, desequilibrada, né? E isso vai ter um peso muito grande, sabe? Então, juntando a imagem e a beleza, né, elas são dois elementos da constituição humana, né? A gente precisa, né, dos dois juntos, né? A nossa imagem também, a forma como a gente se apresenta, ela nos instala na nossa realidade, né? Quando a gente se olha no espelho e a gente vê uma reflexão ali, a gente está vendo também qual é a nossa realidade. Na verdade, a gente está vendo se a gente está instalado na nossa realidade ou não, né? Ou não. Então, assim, né? Bom, juntando esses dois pontos com a questão da maternidade, né? O que se vê, né? Que a gente, né? Eu sempre falo, né?
toda imagem, toda realidade nova na nossa vida exige um ajuste de imagem. Exige um ajuste de imagem. E a maternidade é um dos grandes momentos que a gente precisa ajustar a imagem. Já na gravidez, né? Já na gravidez a gente se pega nisso e isso vai nos acompanhando mesmo ao longo da maternidade. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente quebra essa conexão entre imagem e realidade, aí já começa um descompasso grande, né? E aí começam as questões de não tô perdida, não tô me encontrando, não sei o que e tal. Então, isso daí já é uma desconexão, né? E daí a gente pode até estar bonita, mas não conectada com a nossa realidade, você entende? Com a nossa identidade até, não? Exatamente, com a nossa identidade. Então, eu posso ter uma imagem bonita, mas eu posso ter uma imagem de uma adolescente com 37 anos. E daí eu vou estar desconectada da minha realidade, não vou conseguir, assim, eu ainda não tomei as rédeas da minha vida nesse momento, entendeu? Pelo menos essa mensagem que eu transmito para mim, eu transmito para todo mundo, né? E daí quando há uma desconexão da imagem com a realidade, mais uma desarmonia visual, aí ferrou, entendeu? Aí acabou. Aí a gente realmente tá completamente perdida, sabe? Porque falta uma instalação na realidade através da nossa imagem e falta um elemento fundamental da nossa estrutura, que é a beleza. Deu para entender? Ou tá muito confuso? Não sei se tô... Pra mim, perfeito. Então, acho que, assim, né? Eu acho que a gente pode partir daí, né? Que a beleza é um elemento fundamental e ela precisa estar em congruência com a nossa imagem, para a gente poder realmente estar inteira, né? Para a gente poder estar inteira, viver a unidade. Porque a gente se identifica também com a nossa própria imagem, né? E quando tu falas do quanto a beleza é necessária, assim, né? Sempre que a gente fala isso, eu lembro muito, eu não sei se foi uma live, o que foi do Ítalo, não me lembro agora. Que eu acho que o nome era Supérfluo Necessário. Eu vi essa live. Lembra, eu me marcou muito essa live, assim, eu achei ótimos os exemplos que ele usou. E ele trazia o quanto essas coisas que parecem supérfluas e que geralmente a gente relaciona mesmo com coisas, com belezas, assim, né? Elas são necessárias para nossa vida e que se a gente tira todo esse supérfluo, lembra que ele dava exemplo, né? Uma ponte bonita, uma ponte feia. A ponte bonita vai levar, né, bilhões para ser construída, mas ela vai ter todo um significado para quem passa por ela e vai transmitir tanta coisa, né? Nossa casa estar bonita ou a gente deixar tudo de qualquer jeito. Que sensações vão provocar na gente, né? Porque a beleza, ela não é só aquilo ali, só aquilo para, né? Ela provoca coisas em nós, ela transforma coisas em nós. Então, a partir do momento que a gente vai tirando da nossa vida todo esse supérfluo, né? E ficando só com o que a gente precisa, né? Então, assim, eu preciso só me alimentar. Então, eu preciso comer, sei lá, arroz e feijão, tudo que é mais gostoso não precisa, é supérfluo, então parece desnecessário. Ou me maquiar também. A partir do momento que a gente vai ficando só com o que é básico, a gente vai tirando da nossa condição propriamente a humanidade. A gente vai se assemelhando totalmente aos bichos mesmo, como tu falasse, né? Porque realmente os animais não precisam disso. São os animais que podem comer o que aparece de qualquer forma, né? Nós, os seres humanos, não somos assim. A gente precisa, esse supérfluo, quando a gente fala, a gente precisa dele. E, na verdade, a gente já tem muito supérfluo na nossa vida. O que às vezes a gente faz é a gente selecionar o que a gente quer e o que não. Então, às vezes a gente começa assim, não, mas me arrumar não é tão necessário assim. Mas com certeza você faz milhões de outras coisas que não é tão necessário assim, mas naquele momento prioriza, né? Então a gente vai fazendo um pouco esse jogo. Se a gente para pra gente olhar pra nossa vida mesmo, a nossa vida é cheia desses supérfluos que são necessários para nossa condição humana, que são necessários para a formação da nossa personalidade, que são necessaríssimos para a educação dos nossos filhos, né? Para construir a personalidade deles também. Com certeza. E quando a gente, e assim, para quem não estiver ainda convencido do que a gente está falando, né? Eu gosto de pensar assim, no início de um relacionamento, como é que é, né, Paula? Como é que tu sentiria, como é que tu se sentiria se tu marcar um encontro, né, com um menino, ou enfim, um rapaz, ou vice-versa, ou uma mulher, e outro chega lá, todo desleixado, assim, fedido, sei lá, né, uma roupa
toda horrorosa, não combinando, de chinelo e meia, sei lá, vocês vão receber uma coisa inadequada, né? Para o jantar e ele vai tipo, de chinelo e meia. Todo desarrumado. Como é que se sentiria com isso? Isso seria só né, uma beleza desnecessária, assim, algo desnecessário? Não, a gente, numa situação dessa, a gente não se sente amado. Assim, a gente sente que a minha presença para ele não é importante. Ele não teve nem a condição de se arrumar. Né? Quando a gente vai para o encontro assim, a gente se emperequeta toda, né? Faz um monte de coisas. Só para nos lembrar realmente do quanto esses cuidados comunicam, como tu falaste, né? A nossa imagem, ela transmite uma mensagem do outro, né? E a partir do momento que a gente vai deixando de lado um pouquinho essas coisas, a gente também vai passando uma mensagem. Daí depois, então, com o casamento, vou começando a ficar desarrumada, vou começando a andar em casa desarrumada, né? E aí? Então, assim, pro meu marido não importa, né? A beleza. Eu lembro que alguém falava assim, às vezes a gente tá com uma roupa em casa que a gente não tem coragem nem de ir na padaria ali do lado pra comprar pão. A gente vai trocar de roupa. Para receber o carteiro, a gente vai trocar de roupa. Mas para ficar em nossa casa, com nossos filhos, com o nosso marido, pode qualquer coisa, né? O quanto eles vão se sentir amados, não se sentir amados com isso também, né, Paula? Exatamente. Larissa, você tocou num ponto que é fundamental a gente lembrar, da questão da elegância. Né? O que é elegância? Né? Como é que é uma pessoa que a gente fala que é elegante? Às vezes a gente nem para analisar os aspectos que nos levam a pensar isso, mas a gente fala, nossa, fulano é tão elegante, nossa, fulano é tão assim, a gente às vezes usa, classudo, enfim. No final das contas é elegância. Né? O que é uma pessoa elegante? Vamos só tentar pensar, assim, fazer um brainstorm, né? É uma pessoa que usa o tom adequado na hora de falar, tanto no timbre de voz, quanto na escolha das palavras. É uma pessoa que senta adequadamente. É uma pessoa que não perturba o ambiente, pelo contrário, ela faz com que o ambiente seja super acolhedor. Né? É uma pessoa que sabe ouvir, né? Que sabe dar a vez, que sabe falar também, sabe ouvir, sabe falar, sabe o momento certo, né? De se colocar. É uma pessoa que todo mundo fica feliz do lado de uma pessoa elegante. Todo mundo se sente bem do lado de uma pessoa elegante. E daí, se a gente for lá na raiz da palavra, né? Elegância, eligere, né? Vem dessa raiz do eligere, do eleger, né? Eleger o quê? Eleger o melhor. O elegante, ele sabe eleger o melhor. Né? E a elegância, ela anda de mãos dadas com a magnanimidade. Que é o quê? É a grandeza de coração. Uma pessoa magnânima, uma pessoa que tem um coração grande, um coração aberto aos outros, um coração dilatado, né? Um coração que sabe amar. Diferente de uma pessoa pusilânime, né? Que é uma pessoa mesquinha, fechada, com um coração pequeno. Então, se a gente for pensar, a gente vai conseguir entender bem essa questão que hoje veio à tona, né? Com essa história do confinamento e tudo, né? Questão de se arrumar em casa, como ficar em casa, não sei o que, não sei o que lá, mas que, na verdade, assim, isso daí já, né? Eu até brinco, mas, gente, eu já falo disso. Eu tava me revendo umas lives que eu fiz há um tempo, eu falei, gente, tipo, há um ano atrás, assim, eu fiz uma live sobre isso, sem brincadeira. Mas tudo bem. Daí eu falei, daí a gente pode pensar, uma pessoa elegante, que é magnânima, ela sempre escolhe o melhor pro outro, né? E aí tem tudo a ver com a live que vocês fizeram ontem, né? Questão do amor próprio, enfim, não é que a gente não vá querer ficar bem, não é que a gente não possa se sentir bem quando a gente se vê bonita, e de fato a gente vai se sentir bem, de fato a gente vai gostar de ver uma imagem bonita no espelho, e de fato isso tudo vai nos dar uma força muito grande para que a gente se mova, mas no final das contas, né, antes disso, a gente se move, né? O nosso motor maior vai ser esse eleger o bem para o outro. Isso é que vai ser o motor maior pra gente. Por isso que muita gente me pergunta assim, fala assim, eu não tô com vontade de me arrumar, o que eu faço? Ué, você tem vontade. Por quê? Porque como você exemplificou muito bem, e como, né, e de acordo com essa questão da elegância e da magnanimidade, a beleza, ela é uma ferramenta para a gente servir também o outro, né? Como é um ato de amor.
Então, se eu tô em casa com a minha família e eu boto a pior roupa, o trapo, o mequetrefe lá que eu, sabe? É uma coisa que eu não tenho nem coragem de ir na padaria. Que tipo de coração é o meu, sabe? Que meu coração é grande, meu coração é pequeno, sabe? Assim, né? Qual é o valor que eu tô dando para as pessoas que eu amo? Qual é o valor que eu dou pro homem que eu escolhi para ficar comigo pro resto da vida? Entende? O que eu tô transmitindo para os meus filhos? É uma imagem de uma mãe acabada, né? De uma mãe que, sei lá, né? Parece que, né? A questão, eu vejo muito isso assim, que é vítima da maternidade, ou de uma mãe que não assumiu a maternidade com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, sua alma, né? E de fato, com todas as exigências da maternidade, mas assumiu como uma missão de servir, de ensinar, de formar um ser humano, sabe? Então, eu acho que a gente precisa parar para pensar nisso. Eu estou elegendo o melhor para o outro, que vai ser o melhor para mim. Que vai ser o melhor para mim. Isso não... As coisas vão ser opostas, né? Às vezes as pessoas como falam você como falou. se eu tivesse que... Ela escolheu o outro, não me escolher. Tipo assim, não, Olha, as coisas andam juntas mesmo. Andam É juntas. bem assim, A gente é não bem nasceu assim. para si. A gente não nasceu para olhar para si. Foi como você falou bem, você contou o caso de uma paciente sua, eu achei muito interessante, né? Que no período que ela mais estava sendo exigida, foi o período que ela mais amou, que ela mais, né? Tomara que ela tenha continuado a amar, mas assim, então, assim, é muito impressionante isso, né? É paradoxal, né? Se a gente for pensar num pensamento assim, né, muito rasteiro, a gente não vai conseguir alcançar isso. Mas se a gente entender um pouquinho da estrutura humana, da essência, da nossa necessidade de ir além de nós, a gente vai começar a entender um pouquinho essa questão de sair de si, né? Do dom de si. A beleza, ela faz parte desse dom de si, dessa entrega, né? Para quem eu amo, para quem eu escolhi. Entendeu? Então, é bem profundo isso. Não tem absolutamente nada de supérfluo. Claro, pode ser pervertido? Pode. Pode. A beleza verdadeira, ela anda junto do bem e da verdade. Mas ela pode não andar, né? Ela pode exercer uma atração, né? Uma pessoa pode exercer uma atração, pode, né? Você olha e fala, nossa, né? Pessoa interessante e tal, mas assim... Se você olhar melhor e de repente ela não tiver, assim, se esses dois elementos não estiverem juntos, de fato aquela beleza ela vai cair por terra, né? Não vai se sustentar, não vai ser beleza. No final de contas, você vai falar assim: não me interessa mais isso, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa reflexão, sabe? Do que eu tô entregando, né? O que eu tô elegendo? Mas como é que estão as minhas escolhas? Inclusive a escolha da minha aparência, né? Do que eu visto, do que eu transmito para o outro, sabe? E, Paula, eu escuto muitas mães falarem assim que se sentem culpadas de ir no salão fazer uma unha, de tirar um tempo para fazer uma atividade física, como se ela só pudesse estar amando esse amor de doação, de serviço, se ela, né, se esquecesse completamente de si. Eu acho que às vezes acontece uma confusão muito grande quando a gente tá, né, e repete que amor é esse doar-se, que é serviço, que é colocar o outro em primeiro lugar, que é querer fazer o outro feliz. E eu acho que isso muitas vezes causa uma confusão nas pessoas, né? Elas entendem um extremo que não é nesse sentido. É sim colocar os outros em primeiro lugar, mas eu não preciso me anular completamente por isso. Eu não preciso esquecer de mim, até porque esquecer de mim nesse sentido que a gente está falando é também não amar o outro, né? Isso, porque... Como é que é uma mãe ou uma esposa que não consegue fazer nada para si fisicamente, nada para si interiormente, intelectualmente, espiritual, né? Ler um livro, tirar um tempo para fazer sua oração pessoal, tudo isso que a gente está falando, esses cuidados pessoais, nos transformam numa pessoa melhor, né? Exatamente. Então, ficar sempre ocupada. E daí, às vezes, a gente, né, assim, tá ocupada com o quê? Com os outros. Muitas vezes é com as tarefas, né? É com cuidar da casa, com as atividades da casa. Muitas vezes nem se tem um tempo para, assim, tirar com os filhos e com o marido. Às vezes não é nem isso, né? Às vezes é mais um apego a essas coisas, a essas atividades, até o trabalho profissional, né? Isso. E às vezes a gente até usa como desculpa, às vezes até é uma desculpa, sim, para não se cuidar. Porque quando a gente para pensar, todos nós conseguimos identificar e perceber
o que essa ausência de cuidado foi transformando e provocando no nosso ser, na nossa personalidade, né, Paula? Quando a gente fala da força da beleza, assim, né? É porque a beleza, ela realmente nos traz uma força. Né? As meninas, geralmente as mulheres que trazem muito essa baixa autoestima, a falta de amor próprio, trazem coisas nesse sentido, relatam sempre uma insegurança muito grande. Uhum, e às vezes pergunto, né, como que eu posso melhorar a minha insegurança? E eu sempre falo assim que se arrumar, que começar se arrumando é uma forma, é o primeiro passo para a gente começar a se sentir um pouco mais seguras. E de novo, todos nós conseguimos perceber isso na nossa vida, né? A gente consegue olhar para nossa história e pensar aquele domingão que eu fiquei de pijama o dia inteiro, ou que eu tava doente, né? Sem maquiagem, de pijama. Quando eu passava na frente do espelho e me via, o que que tu sente quando tu passa na frente do espelho e se vê assim? A gente tem pena de nós mesmas. Eu tenho pena, né? A gente sente pena se a gente olha aquela cara de olheira, toda descabelada. Às vezes dá vontade até de chorar, se tu tá num momento mais, assim, né? Fragilizada, cansada. Tu se olha no espelho daquele jeito, às vezes até chorar, até o choro vem. A gente sente pena de nós mesmas, né? Exatamente. E que diferença faz? E assim, esses dias ainda, eu tenho tido umas noites terríveis aqui, Paula. Os meus dois resolveram acordar, tá uma coisa assim absurda, sabe? As madrugadas estão assim, eu e o meu marido estamos de cabelo em pé. Tem dia que acorda assim, parece um zumbi, sabe? E é bem nesses dias que eu acordo muito mal, que eu falo assim, cara, eu preciso acordar e tomar um banho, mais frio que eu conseguir. Depois me arrumar, passar uma maquiagem, colocar uma roupa bonita. E é impressionante, é mágico, né? Quando a gente faz isso, é mágico. A gente se enche de uma força mesmo. A gente se olha no espelho, a gente não vê aquela pena toda, né? A gente não sente aquilo de nós mesmos. E só essa imagem no espelho, que tu falou várias vezes, né? Realmente, a imagem no espelho tem um poder gigante sobre nós. A partir do momento que a gente olha aquela imagem no espelho, aquilo nos transforma por dentro na hora. Sim. Se eu olho pro espelho e vejo uma mulher elegante, bem arrumada, parece que a gente já fica mais forte. Parece que o nosso interior, Paula, precisa condizer com aquele exterior. Não sei se faz sentido isso. E não é falsidade. É que não é falsidade. Parece, a ordem exterior, ela nos ajuda a ordenar o nosso interior, né? Nós somos seres humanos. A gente não é anjo, né? A gente é feito de carne e osso, né? E espírito. Né, alma, para quem acredita, tem gente que, enfim, né? Então, assim, né? Eu sempre falo uma frase que muito me marcou: quando o corpo tá bem, a alma baila. Então, a gente realmente precisa entender que o nosso corpo, é uma relação. O nosso exterior e o nosso interior, eles andam juntos. Não dá para fragmentar, sabe? Não tem como fragmentar, entendeu? É óbvio que a gente pode passar por períodos, né? Até na live com a Araceli a gente até falou, né? Pessoas também podem ficar doentes, a gente pode perder muito, né, das nossas características, enfim, uma doença, com o envelhecimento. Sim, né? Claro que a gente é muito mais do que um cabelo que não tá muito legal, a gente é muito mais do que uma ruguinha, do que alguma estria, enfim, óbvio que sim. Mas a gente não tá falando disso. A gente está falando de uma ordem, de uma harmonia, de um equilíbrio, né? Que pode começar muito bem exteriormente. Uma outra coisa que sempre falam, a beleza interior vem primeiro. Olha, às vezes não. Às vezes a gente precisa dessa força, e muitas vezes precisamos dessa força exterior para que o nosso interior comece a ser curado, sabe? Então, né, existem algumas frases meio feitas, assim, né, até meio politicamente corretas, que não tem fundamento. Não tem fundamento, sabe? Isso daí, essa frase é uma forma de nos desumanizar, eu acho. Né? De como se o ser humano fosse algo assim, né, uma estrutura fora da Terra. Sabe? Não, a gente está aqui nesse mundo, hoje, agora, nessa circunstância, e dentro dessa circunstância, eu tô aqui no tempo, na história, no espaço, né, instalada, e eu preciso que toda a minha circunstância seja ordenada, claro, ordenada não é uma ordem obsessiva,
Eu digo assim, né? Tem um equilíbrio, uma harmonia, uma conexão para que eu possa me mover dentro dela, sabe? Então, isso é muito, muito, muito verdadeiro, assim, essa questão da ordem exterior, né? Com a ordem interior, a gente... Nossa, é impressionante como isso faz com que a gente tome as rédeas da nossa vida, Larissa. Isso. Tomamos as rédeas da nossa vida. Eu percebo muito bem quando eu atendo uma cliente, a maioria das minhas clientes são mães, a maioria, tá? E elas vêm sempre com essa necessidade, né? Ah, eu quero me reencontrar. Eu não tô me encontrando. Eu tô perdida. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, é porque ela já estava perdida antes da maternidade, tá? Não A dá pra Paula esperar falou isso da ontem. maternidade, não. Oi? A Paula Camposa falou exatamente isso ontem. É. Eu Exatamente. comecei, eu fiz uma live com a Paula também. A gente fez lives com várias pessoas, quase que com as mesmas, assim, Tudo né? no mesmo grupo, mesma panelinha. Exatamente. Mas eu achei muito legal, assim, né? Que eu consegui assistir algumas, eu tô assistindo aos poucos. E eu achei muito interessante, porque eu conversei com a Paula sobre essa questão da imagem depois da maternidade. E, de fato, ela falou, olha, eu já queria mudar minha imagem antes de eu ser mãe. E depois eu vi que realmente eu precisava reencaixar e tal, blá, blá, blá. Então, é um fato, a pessoa já não está conectada, ela já está fora um pouco já está desconectada com a imagem dela. Ou porque ela nunca aprendeu, ou porque ela, sei lá, né, foi deixando pra lá, enfim, foi dando atenção para outras coisas e uma série de motivos. E aí vem a maternidade, que muda muita coisa, né? Que muda a rotina, que muda o corpo, que pode ser temporária essa mudança, né? Enfim, algumas voltam, outras não voltam, cada uma de um jeito. Mas é um fato que quando eu atendo essa mãe, é impressionante. Eu já ouvi muito, muito disso. Assim, nossa, eu agora eu consigo tomar conta da minha vida, né? Para você ver o elemento de ordenamento que há nessa questão da imagem, né? De uma revitalização da imagem, né? E olha, às vezes são coisas muito pequenas que a gente muda, sabe? Né? São detalhes, né? São ferramentas, são, enfim, uma coisa aqui, uma coisa ali, um corte de cabelo, que vão ordenando, que vão fazendo com que aquele interior e aquele exterior estejam conversando, sabe? Então, aqui tem uma pergunta interessante. Eu não sei porque de vez em quando eu leio algumas perguntas. A terapia tem papel fundamental na melhora da autoestima ou depende mais da própria pessoa? Não sei se tem muito a ver. Acho que tem a ver com o nosso tema, não sei. Tem, claro que tem. Óbvio que tem, né? Que tem. Muitas, assim, vão ter vezes que vai ser essencial, sei lá, que só com terapia que vai Só com ajudar. terapia. Agora, é claro que sempre vai depender da pessoa, né? A terapia, ela não é algo mágico que Claro nós, que não. terapeutas, vamos chegar e abrir, né? Assim, fazer uma magia. A terapia só tem efeito se a pessoa levar para sua vida, trazer transformações para sua vida, né? Então, meio que a pergunta é os dois, assim, né? Às vezes não vai ser necessário terapia e muitas vezes vai ser essencial, mas sempre vai depender da pessoa. Né, Paula? Ô, Larissa, você sabe que quando eu tive esse burnout, eu sempre gostei de me arrumar, tá? Não é que eu não me arrumava, não dava valor para isso, dava valor. Mas eu comecei a viver só funcionando. Só trabalhando, e eu só funcionava, entende? Uhum. A minha vida era totalmente funcional, sabe? Me arrumava para trabalhar, não sei o quê. Mas assim, eu trabalhava muitas horas por dia, com pacientes terminais, o que realmente exige muito de você. E assim, eu lembro que quando eu morei sozinha um tempo antes de casar, e, gente, a minha casa, você não tem noção. Era funcional, entendeu? Eu não parava, me cansava, eu não tinha energia para prestar atenção em outras coisas, sabe? E daí foi aí que eu realmente fui me esvaziando, eu realmente tive um esgotamento, né? Eu fiquei assim, eu tive um pane seco, digamos assim, né? Acabou o que estava dentro de mim, né? Os meus sentidos, só chegavam os meus sentidos do quê? Dor, sofrimento, choro, cheiro ruim. Não que, eu não tô falando, óbvio que a gente, né,
Não tô falando que, ai, não, então quem trabalha com isso, para de trabalhar. Muita gente veio falar comigo, ah, mas e agora? Eu não posso mudar de profissão. Eu falei, gente, calma, não tô falando pra todo mundo mudar de profissão, pelo amor de Deus. Assim, comigo aconteceu isso, né, que eu fiz uma transição. Mas, assim, eu não tô... Não é isso. A questão é que eu também tive ali tava num mecanismo de funcionamento ruim, né, patológico, de só ficar pensando em cumprir, check, check, check. Isso acontece com muitas mães, né? O que eu tenho que cumprir? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que... E aí você vira uma máquina de cumprir, fazer, nananana, e você só funciona como se você fosse uma máquina mesmo. E a gente não não é alimenta máquina. o seu ser, né? Não alimenta o seu ser. Não alimenta. E se você for ver, assim, agora em termos bem práticos, com relação à dinâmica familiar, eu vejo muito isso também. Quando eu tô assim atacada no ativismo, né? Fazendo. Gente, eu fico muito chata, sabe? Eu fico chata, Aí você começa a cobrar dos outros, que as pessoas que tenham o mesmo ritmo de você, porque você tá, né? E aí você começa a ter uma desarmonia ali, um desequilíbrio. E fala, peraí, né? Será que é mais importante eu cumprir? Ou eu amar? Não que a gente cumpre amando, né? Cumprir está dentro do amar, né, Paula? Mas se eu posso cumprir sem amar, eu posso cumprir Isso. só por cumprir. Exatamente. O amor, ele é maior, o amor engloba, né? Muito maior. Então, assim, até alguns temperamentos, você fala muito de temperamento, eu adoro, né? As camadas de personalidade, eu super acompanho, assim. E alguns temperamentos são mais, assim, o colérico, né? Ele é muito cumpridor. Eu acho que eu sou colérica, eu não sei exatamente o que eu sou, tá? Eu tenho uma crise de identidade. Eu achei que era assim, sei lá. Eu acho que eu sou colérica. O Ítalo não te diagnosticou ainda, Paula? Sabe que eu nunca perguntei pra ele se fez o meu Ai, vontade, né? Mas óbvio que ele sabe. Esqueci. Eu não tenho dúvida, porque eu perguntei pra ele, assim, ó, depois, sei lá, 1 hora de conversa, e ele falou totalmente sanguínea. Eu, tá bom, obrigada. É mesmo? Nunca mais é, menina, eu não sei, entendeu? Eu vou perguntar pra ele quando eu Pergunta. Então, aí o que acontece? Essa coisa, né, da gente realmente pensar, bem, o que é mais importante daqui? Isso tem tudo a ver com a beleza, porque aí é que tá, quando a gente pensa que o mais importante é amar, e o amar pode ser, eu falo, bem, agora é a hora de eu parar de cumprir e prestar atenção nas pessoas da minha casa, né? Prestar atenção no que o meu marido fala, prestar atenção na minha imagem, parar um pouco e me colocar bonita como uma forma de levar um bálsamo, né? Né? Um alívio para aquele dia que foi cheio, né? Tanto o meu quanto das pessoas que é tão bom, né? Quando o teu dia foi tão cheio, você tá assim, ai meu Deus do céu, não aguento mais. E aí vem uma pessoa bonita, cheirosa, arrumada, com uma mesa gostosa, né? É tão bom, é um consolo. A beleza é consolo. A beleza é alegria na dor. Né? Tem uma carta do Papa Emérito Bento XVI aos artistas. E ele fala que a beleza é anunciadora e testemunha da esperança. Tão bonito isso, né? E de fato né? Quando a gente vê um arco-íris depois, né? Assim, o arco-íris, a gente se enche de esperança, a gente se enche de boas expectativas com relação ao que vem, né? Assim, todo mundo faz essa experiência, só que às vezes a gente não tá atenta. A gente não tá atenta. Isso. Né? Olha quanta coisa a gente falou nessa live, que são experiências que todo mundo vive, mas realmente a gente não para prestar atenção, né? Às vezes a gente precisa, e eu acho que esse é muito nosso papel, o meu, o teu e de tantas pessoas que estão no Instagram, né, Paula? De tentar acender essas luzes, assim, parece que para iluminar um pouco a cabeça das pessoas. Olha só, né? Tá tudo aí na tua vida, na tua realidade. Enxergue, né? Não são verdades absolutas, são coisas que estão na nossa vida, na nossa experiência. Tu começou a trazer agora, Paulinha, um assunto, assim, que parece que, de certa forma, não tem a ver com o nosso tema, mas eu acho que tem, que é a questão, assim, de como a beleza, ela é, ainda por cima, além de tudo que a gente já falou, ela é também uma ferramenta de amadurecimento, né? Sim. Ela é um impulso para amadurecimento, é incrível. Até quando tu falasse mais no início, assim, quando eu não tô com vontade de me arrumar, tá, mas se arruma mesmo assim. Só esse exercício já é um passo para amadurecimento gigantesco, né? Porque a gente fazer o que a gente tem que fazer
apesar da nossa vontade, fazer o certo, escolher o bem, né? Escolher o que é melhor para mim, para as pessoas, enfim. Apesar nem da vontade, né? Do desejo, porque a vontade é justamente a gente fazer o que a gente não tem vontade. A despeito do sentimento, né? Eu vi outro dia, você falou uma coisa muito legal, assim, no story, né? Sobre a questão do casamento, né? Assim, é uma escolha, né? Não é por sentimento. Claro que existem sentimentos, nós somos seres humanos, temos sentimentos, que bom, né? Mas assim, a gente não pode estar entregue a eles, né? A deriva dos nossos sentimentos. E essa questão de se arrumar só quando tem vontade, gente, arrumar-se, ela é um hábito bom, é um hábito bom, né? A elegância é uma virtude, virtus, né? Força, né? E toda virtude, ela precisa estar enraizada, né? A virtude é um bom hábito que está incorporado, né? Então, a gente precisa encarar isso como uma virtude, que, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver, porque a virtude é o que... Por isso que dá força. Tudo que é virtude dá força. O próprio nome já diz. Então, paciência, fortaleza, constância. Né? Todas elas. E, assim, é preciso que a gente se vença mesmo, muitas vezes, né? Não é que não vai ser assim, né? Gostosinho sempre. A gente não vai estar com vontade sempre. A gente vai... enfim, né? Um monte de coisas que podem nos atrapalhar. Mas... é o que tem que ser feito, né? E como tu falas, assim, nada mais são do que sentimentos que fazem parte, mas é como se eles fizessem parte, assim, da tripulação desse barco. Mas eles não podem estar dirigindo o barco. Eles não podem estar no controle, né? Eles fazem parte, eles estão ali, mas assim, o que vai comandar o nosso barco tem que ser a inteligência junto com a vontade. É isso que precisa andar junto e conduzir a gente, né? A inteligência, falamos disso na live com o Saulo também. Eu e o Saulo falamos disso. A inteligência no sentido, né, do que nos ajuda a discernir o que é bom e mal, e a vontade no sentido de que a gente vai escolher o que é bom, né? E assim, se eu sou essa pessoa que não me arrumo porque eu não tô com vontade, provavelmente eu também sou a pessoa que não levanta na hora porque não tô com vontade, que não como o que devo porque não tô com vontade, que não dou atenção para os meus filhos porque eu não tô com vontade, que não fico com meu marido porque não tô com vontade, que não vou ler porque não tô com vontade, assim, eu não faço nada porque eu não tô com vontade. E daí eu te pergunto, quem é que tá conduzindo a tua vida? É você ou é a tua preguiça? Ou é o teu comodismo? O que tá mandando aí, no final das contas, assim, né? Porque se eu faço, e daí não é ser falso, não é forçar a barra, não tem nada a ver com isso. Porque se eu escolho fazer o que eu realmente quero, o que eu realmente considero que é bom e é o certo, isso é o meu verdadeiro eu, né? Isso sou eu tomando controle, isso sou eu escolhendo as minhas ações, tomando as rédeas, também... como falou, né, Paula? Ô, Larissa, sabe uma coisa que também é muito mal interpretada? É essa questão, né, da autenticidade, né? Aí eu sou Nossa, eu sou sim. espontânea. Não, tudo bem, é legal. Eu faço o que eu tenho vontade. Ser espontânea. É legal, só que assim... não é assim, né? Só que a gente precisa... existe um caminho a ser seguido. Você imagina, você tá indo pra uma... eu decido ir pra Floripa. Menina, adoro Floripa. Eu queria pra Floripa por causa da gravidez, porque eu tava já passando mal pra caramba e não dá. Mas pensa bem. Eu vou pra Floripa. Existe um caminho ali pra eu seguir, né? Meu objetivo é chegar a Floripa. Tem mais de um caminho? Pode ter mais de um caminho. Todos, né? Que todos levem. Agora, você imagina se eu olho uma paisagem bonita e falo assim, vou por aqui, que não é o caminho de Floripa. Tipo, cara, eu sou espontânea, então me deixei levar, se joga, né? Você não vai chegar a Floripa. Foi mal, cara. Ficar fazendo isso a cada segundo não vai chegar nunca, né? Não vai chegar nunca. Pode até ser que você não vá por o mesmo caminho que a outra vai. Tudo bem, né? Cada um ali tem um caminho e tal, e cada caminho tem os seus obstáculos, né? E tal, os seus pedágios, né? Pode ser um caminho com mais pedágios. Ótimo. Todo caminho ele vai passar por partes feias, por partes chatas, por partes cansativas, mas são necessárias para o nosso destino, né, Paula? Mas se você... nosso objetivo. Mas se você decidir que, assim, beleza, agora eu vou realmente por um caminho aqui que eu vi umas flores, não sei o que. Bum, sai. Cara, não vai chegar a Floripa. Não vai.
Entendeu? Assim, onde você vai chegar, não sei. Mas a Floripa não, né? Então é importante a gente pensar, peraí, onde que eu quero chegar? Eu sempre falo isso, assim, em termos de imagem, qual a imagem que eu quero transmitir? Primeiro de tudo, antes de você pensar, que roupa que eu compro? 10 peças, me fala peça coringa. Não, não tem peça coringa. O que você quer da tua vida? Que imagem você quer transmitir? Sempre falo isso, sabe? Porque cabe a mim, claro, eu vou orientar essa escolha. Eu posso orientar essa escolha, né? Porque às vezes a pessoa nem a imagem que ela quer transmitir, ela consegue dizer. Fala, cara, não sei. Muita gente fala assim, gente, eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, bom, mas é importante você pensar nisso, né? Qual a mensagem que você está transmitindo e ela está condizente com aquilo que você quer transmitir hoje, dentro dessa sua circunstância? Cara, não tá. Então vamos ter que mudar isso, né? Vamos ter que mudar, vamos ter que traçar uma estratégia para você chegar àquela tua imagem, né? A mensagem para você transmitir, né? Isso acontece muito com mãe, né? É impressionante, assim. Caramba, realmente, né? Eu tô passando uma mensagem adolescente. O meu guarda-roupa é um guarda-roupa que eu tinha desde a adolescência. Eu uso umas peças que não tem nada a ver comigo. Eu pareço uma criança, eu pareço muita gente, muita, Larissa. Impressionante, assim. E que bom, né? Que bom que a gente pode. Isso não é uma crítica assim, tipo, ai, tô julgando. Não é um julgamento, é um fato. É um fato, assim, né? E é importante a gente pensar onde que eu quero chegar, né? Pensar até mesmo nessa questão da imagem. Qual a imagem que eu estou transmitindo hoje dentro da minha casa? Será que se eu me arrumar, se eu olhar para mim, né, começar realmente a me maquiar quando eu acordo, né, tirar lá aquelas roupas mequetrefes, né, que eu fico achando que é maravilhoso, aqueles trapos aí que eu fico usando, né? Será que se eu realmente fizer um esforcinho aqui, né, para aprender um pouco, a me vestir melhor, enfim, como uma prova de... Será que o ambiente meu ambiente familiar não vai ficar melhor? Né? Será que eu não vou conseguir ficar até mais descansada mentalmente? Né? Eu vou conseguir me olhar de outra forma? Eu vou conseguir realmente que os meus filhos me ouçam melhor? Quantas mães eu escuto falando? Olha, quando eu comecei a me arrumar, parece que os meus filhos me obedecem mais. Eu falei, não, parece não, é verdade. Eles te obedecem mais, é real. A beleza, o que eu tô achando mais bonito que a gente tá falando, assim, é o quanto a beleza ela transforma as nossas relações, nosso mundo exterior e o interior também, né? Sim. Ela tem que ser feito duplo, Paulo. Exatamente. A gente não pode dissociar, entende? Por isso que quando eu falo de imagem, assim, eu não gosto muito dessa coisa de... Vou ser bem sincera, tá? Assim como, assim, não dá pra você se fragmentar dentro de uma atividade profissional, inclusive. Você vai levar seus valores ali, né? Você vai levar aquilo dentro de você. Claro que você vai respeitar a opinião, o posicionamento do outro, mas você não vai... Se você sabe que aquele caminho não é o melhor caminho para a pessoa, assim, né? Você vai falar, bem, olha só, né? Deixa eu te explicar uma coisa, assim, esse caminho aqui, ele não vai te levar para onde você quer, né? Apesar de que você acha que está certo, mas, sabe? Então, assim, também essa questão... Mas é um outro assunto, né? Acabei fugindo um pouco do assunto. Mas, assim, essa questão, assim, né? De que uma vez falaram assim pra mim, mas você tem uma linha de raciocínio que não é a minha. E eu, assim, uma menina quis me convencer de que eu estava errada porque eu falava algumas coisas com relação a determinados tipos de peça. Eu falei, olha, essa é a minha forma de trabalhar, né? Porque os meus valores, né, eles estão impressos aí. Então, a gente precisa realmente... enfim, bem, fugir do assunto total. Desculpa. Não fugiu, não. Fugiu. Pra mim tá noção. Não é isso, que eu fico pensando assim, essa questão da unidade, né? A unidade Claro de que sim, vida claro que sim. que tem a ver com a beleza, com a verdade e com a bondade. Assim, a gente é um só, sabe? A gente não pode ser um em casa, outro no trabalho, né? Não, claro que existe uma adequação aos ambientes, mas a gente é uma só, sabe? E agora que tá todo mundo em casa, aí é que a nossa unidade é provada, né? Aí é que a gente vê assim, peraí, né? Será que eu sou, assim, eu tenho uma duplicidade de comportamento, uma duplicidade de imagem? A gente precisa refletir, né, a respeito disso. Às vezes uma imagem por dentro uma, por fora outra. Às vezes no trabalho uma imagem, em casa, né? Às vezes tem o guarda-roupa de ir em tal lugar, o guarda-roupa de ficar em casa. Tudo bem sem negativo.
isso até tudo bem, assim, quer dizer, existe uma adequação ao ambiente, mas assim, Claro, claro, tem claro, que, claro. tem que existir uma unidade. Isso. Todos os guarda-roupas, eu sempre falo assim para as minhas alunas, né? Eu acabei de dar o curso de estilo, até a Camila acabou de falar aqui, ó, Camila, minha aluna. Então, gente, independente do guarda-roupa que você tiver, né, da ocasião, vai sempre ser você, né? É sempre a gente tem que ter uma unidade de comportamento, de imagem, uma inteireza, sabe? Pra gente poder realmente ser humano, né? O ser humano ele não é fragmentado, sabe? Perfeito, Paula. Ô, Paula, e isso que a gente está falando até da relação disso tudo com a maturidade, né? Que até a Camila falou ali, que ela tem se arrumado, tem até o marido achado ela mais madura. Então, assim, de certa forma, tudo isso da beleza, ela é uma ferramenta para amadurecimento, como eu estava falando, no mínimo em dois sentidos, né? Num, de nos ajudar a fazer o que a gente deve fazer, mesmo sem estar com vontade, porque realmente a gente aprendendo a fazer isso, a gente vai conseguir também fazer isso em outros campos da nossa vida. E isso é um sinal de maturidade. E outro também, a questão da força, né? Até quando o Ítalo fala para sair da quarta camada, fique forte, Isso. né? Para os homens é no sentido de força de músculo e para nós mulheres é a força no sentido da estética, de estarmos mais belas, né? De não admitir um só dia sem se maquiar, de fazer isso, assim, de realmente isso nos dá força, isso nos ajuda a sermos pessoas mais maduras, né? Isso. E assim, a partir do momento que a gente vai fazendo essas coisas externas mesmo, exteriores, entre aspas, materiais até, isso tudo também vai nos puxando para a gente se desenvolver, para a gente ser pessoas melhores, né? O exemplo que a gente estava falando, assim, quantas mulheres, quantas mães se sentindo perdidas, sentindo que perderam, né, o seu autoestima, o seu amor próprio, que não estão se encontrando, como tu falaste das tuas clientes, e eu também recebo muitas mulheres assim. Se a gente for parar para pensar, sem julgar de jeito nenhum, né? Não é julgamento, não é julgamento. Se colocando no lugar. É uma experiência porque todas nós também já passamos, então, em maior ou menor grau, por situações parecidas, por sentimentos parecidos. E se a gente for parar para pensar nessa realidade de estar se sentindo assim na maternidade, da gente falou até de estar, às vezes, mais funcional, que tu falou, né? Mais focada no que tem que fazer, no que tem que fazer, esquecendo de ser até. Sendo bem sinceras, né? Será que a gente está usando daí as oportunidades da maternidade para o nosso amadurecimento, né? Ou a gente está só fazendo mesmo? Porque, de verdade, sendo bem sincera daí comigo mesma, né? Não tô julgando a fulana que eu não conheço a sua vida. Mas se eu tenho momentos da minha vida que eu tô assim, que eu tô só fazendo o que tem que fazer, que eu tô totalmente desconectada comigo mesma, que eu não tô conseguindo esses tempos, é uma coisa que puxa a outra. Automaticamente também eu estou mais impaciente, eu estou mais intolerante, eu estou no fundo mais imatura, né? Isso. Porque a maternidade ela é um campo gigantesco para a gente amadurecer. Nós temos um privilégio gigante da maternidade para poder amadurecer com ele, porque nos dá muita oportunidade mesmo de crescer. Mas eu posso não usar para o meu amadurecimento. Eu posso ser uma mãe de vários filhos, com 50 anos na cara e uma verdadeira imatura. Se eu não souber aproveitar essa oportunidade, né? Então, se eu não estiver olhando para isso, se eu não estiver buscando ser, buscando me tornar, eu vou passar pela maternidade assim, ó, só fazendo, né? Só lavando louça, só fazendo, sei lá, o que tem que fazer, o básico. E não vou ser com isso. E daí, pior, né, Paula? Não vou nem aprender a amar, assim, não vou nem amar verdadeiramente. Porque no final das contas é isso, esse é o objetivo final. Paulinha, 1 minuto e 20, já vai cair nossa live. Temos que Ai, que pena. ir fechando. Ficou rápido, né? Passa rápido, né? Essa 1 horinha. Mas não sei se quiser falar alguma coisa também para ir fechando. Não sei se quis falar alguma coisa agora. Não, eu tava pensando só assim, finalizar uma coisa que eu falei em uma outra live. Eu acho que a gente precisa realmente, Larissa, principalmente as mães, né? De fato, abraçar a maternidade como uma grande missão, sabe? Uma grande missão que, de fato, é um campo enorme para maturidade, ainda que não seja uma maternidade biológica, tá? Porque toda mulher, assim, é chamada a ser mãe, independente da maternidade biológica. É claro que são situações diferentes. E, de fato, entender que, assim, que nós, a mulher, ela tem
capacidade e a habilidade para o belo. A gente tem isso dentro da gente. A gente tem isso é nosso, tá? E desenvolver isso é uma forma, de fato, da gente desenvolver e fortalecer a nossa personalidade feminina, né? A nossa estrutura, a nossa essência feminina. Se a gente foge disso, a gente não desenvolve completamente a nossa estrutura feminina. Perfeito, então, Paulinha. Vai cair, vai cair. Um beijo, querida. Obrigada, tá? Beijo, gente. Obrigada Boa a você. noite pra todo mundo.